Sejam bem-vindos a mais um episódio do Labocast, né? Então nós estamos, Giovanni, aqui já no 11º episódio e nós estamos no mês de novembro, lembra o Novembro Azul, e a gente vem falar do câncer de próstata, não apenas, mas também nós vamos falar sobre a saúde do homem como um todo. Então, convidado de hoje, o doutor Luciano, que é urologista, doutor Luciano Peixoto está aqui conosco. Sua saudação, seja bem-vindo. Estou também aqui o Giovanni Cardoso, que já é da casa, é um co-apresentador, né? Exato. Giovanni, antes de saudar o doutor Luciano, você também já fazer uma apresentação do tema dessa. Não sei se a gente acha que a mulher perde aquela coisa de já ser dela a preocupação, olha, com a questão da menstruação, do período, e aí leva a criança, talvez, não sei se é impressão minha, mas acho que as famílias levam mais a criança, tipo assim, a menina, no médico, nesse sentido da preocupação, talvez até mais do que o homem. Vocês podem me corrigir se vocês acham que não, do que levar o menino, né? E nós vamos abordar vários assuntos aqui relacionados à saúde masculina como um todo, não é isso, Giovanni? Boa noite. Boa noite aos nossos queridos ouvintes aí, o nosso 11º episódio aqui do Labocast. Então, acredito eu que toda essa parte do homem, ele ter esse receio, essa resistência em procurar um médico, cuidar da sua saúde, né? É algo cultural. Acredito que vem desde o berço por conta desse machismo estrutural que existe na sociedade, de que o homem tem que ser sempre uma rocha, tem que ser sempre forte, másculo, que nada pode afetá-lo e que ele não pode demonstrar fraqueza em momento algum. Então, muitos homens pensam que procurar um médico, é, se abrir e dizer que está sentindo alguma coisa, não está sentindo bem, que precisa se cuidar, ele acha que ele está mostrando uma fraqueza, mas eu acho que é o contrário, que ele está se fortalecendo como ser humano, como um pai, como um filho, que pode sim procurar um médico, que é o médico urologista, que é o médico dos homens, o doutor Luciano aqui está representando os urologistas hoje aqui nesse episódio, e viemos hoje quebrar alguns tabus, tanto que o nome do episódio é esse, prevenção também é coisa de homem, não é só coisa de mulher, é de homem também. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Muito bem, doutor. Então, prevenção é coisa de homem também, né? Tem que se mudar isso aí, essa coisa de que o homem é relaxado, ou de que o homem ele vai pela dor e não pela prevenção, por amor, né? Ele vai arrastado pela esposa, ele vai arrastado pela mãe, ele vai arrastado por alguma mulher quando ele vai lá. É muito assim ainda. Boa noite, Léo. Boa noite, internautas. Boa noite, Giovanni. Realmente a gente tem isso que tem sido quebrado, né? Isso tem melhorado com o passar do tempo, mas a gente sabe ainda que o homem tem uma grande resistência, né? E eu acho que tem que ser, realmente o homem tem que ter coragem, não, e ter coragem de dizer que tem medo, medo do quê? Da doença, né? Porque essas doenças são, na maioria das vezes, controladas, são curadas e pode ser algumas evitadas. Então, o homem tem que ter essa coragem, quebrar esse tabu, esse preconceito, esse medo do exame, porque isso aí vai fazer com que ele procure, né, os consultórios, procure fazer seus exames e muitas vezes salvar suas vidas, que em alguns casos até 95% das vezes, quando se pega em fase inicial algumas doenças, como câncer de próstata, a gente consegue eh, retirar esse câncer e esse paciente vai continuar com sua vida, tendo sua vida e cuidando da sua família. Muito bem. Doutor, agora a gente já começa, né, sobre o tema do mês, né? Por que essa preocupação tão grande? Alguns números que o senhor possa trazer. E também esse reforço que o senhor sempre dá, né? Quanto por cento dos casos, o senhor poderia dizer, já chegam para vocês, urologistas, já no estágio avançado, quanto câncer de É, próstata? E quanto por cento o senhor diria, olha, aqui deu para descobrir e deu para tratar, deu para curar sem deixar essas sequelas indesejáveis, como a questão
da incontinência urinária, como a questão da impotência sexual. É, em torno de, hoje em dia, chega mais ou menos em torno dos 30% de casos avançados. Isso é bem menos do que era antigamente, enquanto a grande maioria, chega de 60%, 70% dos casos chegavam em estágio avançado. Isso porque com o advento do PSA, na década de 80 para 90, apareceu o PSA, e também essas campanhas, como está acontecendo agora, a gente está divulgando, isso chamou mais o paciente para os, os consultórios, né, de urologia, de clínica, de um modo geral, e com isso conseguimos pegar esses pacientes mais em fases mais iniciais da doença. E com isso a gente consegue, em torno de, quando a gente pega na fase inicial, como eu falei, em torno de 95%, a gente consegue realmente tirar essa doença do paciente. Quanto mais cedo a gente pega, e com as melhores tecnológicas hoje, como a cirurgia robótica, e muitas vezes a gente nem opera o paciente hoje em dia, dependendo do tipo de caso, alguns casos pode usar também a radioterapia, a gente consegue muitas vezes preservar a função dele, tanto a função da continência urinária como a função da ereção, né, da sua vida sexual eh, continuar bem. Sabemos que, infelizmente, a cirurgia, quando é necessária a cirurgia, ela tem uma grande índice de disfunção erétil, né, na cirurgia de próstata, com todos os avanços hoje, com a cirurgia robótica, com a melhora técnica da cirurgia, e ainda acontece ter casos de disfunção erétil, mas em caso de câncer, o que a gente visa realmente é livrar o paciente da doença, tirar, extirpar aquela doença do organismo do paciente para que ele viva, ele consiga cuidar da sua família, consiga cuidar dos seus netos e tenha uma vida longa e saudável. Muito bem, Giovanni, fica à vontade para comentar ou fazer alguma pergunta. E como você falou, quando estava perguntando para o doutor aqui, de fato, é real, esse pensamento que a mulher acaba levando o homem para fazer seu exame, cuidar da saúde. E eu posso até comentar porque nessa campanha de agora, inclusive a gente vem falando esse último mês inteiro de outubro, agora em novembro também, a gente tem esse tema, né, que a cor da prevenção é uma só, e a gente começou as duas campanhas de vez. O que ocorreu? No mês de outubro, agora mesmo, a gente fez mais de 3.000 kits de exames, e desses 3.000, 80% foram mulheres, mas 20% já foram homens. Então, normalmente é bem menor o número de homens que procuram unidade de saúde, urologistas, em comparação às mulheres, é esmagadora a comparação, elas procuram bem mais, cuidam-se bem mais. Como eu também falando, isso vem mudando, e a gente está olhando essa semana as estatísticas, a gente tem o quê? Desde 2017 fazendo essa campanha forte de Outubro Rosa no Brasil, vem cada vez crescendo. Realmente, os homens estão vindo mais, se preocupando mais, graças a Deus, né? Eu acredito que isso também está mudando, quebrando essa cultura, e também, principalmente, porque hoje as pessoas estão cada vez mais se preocupando com a saúde. Acredito que a pandemia também interferiu muito, as pessoas ficaram com medo, né? Então estão se prevenindo, porque não saber como está a sua saúde. E não, o doutor pode falar mais sobre isso, mas acredito também que boa parte das pessoas acabam descobrindo algum tipo de comorbidade nessa época em que está fazendo algum tipo de check-up, né, doutor? Acaba descobrindo algo. Não, ele não foi procurando nada, mas ali eu vou fazer um exame de rotina e acaba descobrindo alguma coisa. Então é por isso que a prevenção é tão importante, principalmente para os homens que devem fazer o check-up uma vez no ano no máximo. Com certeza, né? Há essa resistência ainda. A mulher, com certeza, é um fator importantíssimo que a gente, inclusive, clama para as mulheres levarem seus maridos, né? Que muitas vezes eles vão pela orelha mesmo, puxado, né? A gente vê que cada cena até engraçada no consultório, a mulher empurrando o marido para entrar na sala para conversar com o médico, e isso realmente acontece. Realmente, nessas campanhas, a gente acaba descobrindo, né? Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu fui na cidade aqui da região fazer uma campanha e a prefeitura, na época, pediu para a gente fazer uma série de exames. Eu atendi na época 200 pacientes. Naquele 200 pacientes, nós diagnosticamos dois tumores de próstata, inclusive um do rapaz que trabalhava na ambulância do posto de saúde que a gente estava. E a gente fez o exame, mas ele acabou sendo operado e resolvido o problema dele. Então é importantíssimo isso. Há realmente essa resistência. As mulheres precisam realmente levar seus maridos. Eu acho que tem que ser uma coisa também que talvez a gente faça pouco, já fiz muitas vezes, assim,
eh, fiz palestras em escolas, né? Porque tem que começar logo lá Da dos base, pequenos né? da base, a gente tem que começar lá de baixo mesmo, começar a conscientizar esses meninos que eles têm que cuidar da saúde. E foi um sucesso quando a gente fez isso nas escolas, porque acabaram as pessoas saindo muitas perguntas, né? Fiz também universidades, já em faculdades, e para poder essa ideia ser espalhada. A imprensa também de Santo Antônio Uhum. muito nos ajudou, né? A vida toda, as rádios, os blogs, e toda a imprensa sempre divulgou e deu espaço para a gente falar. E eu lembro que há 24 anos, né, que eu fiz agora que eu estou aqui em Santo Antônio, que eu voltei, né, já estudei em Santo Antônio uma época atrás, mas que eu voltei para trabalhar como urologista, era bem diferente a coisa, né? Então a pessoa se negava a fazer exame e a quantidade, né, de pacientes para urologia era muito pouco na região, só tinha um urologista na região, e depois essa demanda realmente aumentou a partir dessa conscientização, né, desse trabalho todo que a imprensa fez, e também sempre a gente bateu em outras campanhas muito nas mulheres, né? A gente bateu no bom sentido, né? Bateu a ideia, né? Para que essas mulheres levassem seus esposos para fazer Essa os seus exames. convocação, né? E É, isso convocação. realmente acaba, essa convocação acaba fazendo com que realmente a gente, na prática, a gente acabe recebendo os pacientes e cada vez mais mudando essa realidade, né? Que o Giovanni está falando aqui de um número muito maior de mulheres fazendo seus exames que homens, né? Mas mesmo assim a gente vê que a cada ano vai aumentando e isso vai melhorando. Bom, trazer aqui uma reportagem da UOL para jogar para a gente comentar, já que está dentro desse tema, né? Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia sobre percepção do homem a respeito da sua saúde mostra que apenas 32% acima de 40 anos se consideram muito preocupados com a própria saúde. Ó, acima dos 40 anos. Abaixo, esse número deve ser bem maior, né? Então, e que 46% deles só vão ao médico quando sentem algo. Infelizmente, Isso aí é isso é uma uma realidade. realidade. É uma Esse realidade. número aumenta para 58 se este homem utiliza apenas o SUS. Apesar do descaso, metade deles tem medo ou ansiedade quando pensa em saúde. A pesquisa, viabilizada pelo laboratório Adium, foi realizada com homens acima de 40 anos, representantes de todas as regiões do país. Um estudo do Instituto Lado a Lado pela Vida, intitulado A Saúde do Brasileiro, realizado em parceria com a Qualibest, também mostra que 83% dos homens entrevistados entendem que precisam cuidar melhor da sua saúde. Ou seja, tem a consciência, só não tem a atitude, né? É verdade. Tem o medo. É. Tenho medo, principalmente que hoje ainda o homem é o provedor, né? Em muitos lares, né? Talvez na maioria dos lares, isso está mudando muito, né? Se fala até no empate, mas o homem, ele é o provedor. Então ele tem muito medo de deixar de ser, e ele acaba negando, né? Ele sabe que precisa ir, mas ele não quer ir com medo de ter alguma coisa. E isso realmente não é atitude inteligente, né? Porque a maioria essas doenças oncológicas, dos cânceres, eles, quando se dão, é assim um sinal, né? De sua urina sangue, quando a pessoa está com a dor lombar porque já tem uma metástase, quando a pessoa teve uma obstrução urinária, que teve que colocar uma sonda porque já está com um câncer avançado, nesse momento aí a gente tem muito pouco a fazer. E a gente tem muito a fazer quando realmente ele vai para uma demanda espontânea, vai sem sentir nada, vai fazer seus exames periódicos que tem que ser feito. E isso traz não só, isso causa uma prevenção não só de câncer de próstata, uma detecção precoce do câncer, como só não só de próstata, como de outras doenças, né? Tem várias doenças que podem, como o tumor de testículo, quando, né, nós sempre examinamos, além, principalmente em pacientes mais jovens, né, que é um tumor que dá no jovem de 20 a 40 anos de idade, né, até uma idade mais baixa do que o câncer de próstata, e nós sempre examinamos, né, fazemos essa busca ativa no consultório de examinar o testículo de todo paciente que vai para poder ver se ele tem algum nódulo. Geralmente, quem faz o diagnóstico do câncer de testículo é a parceira ou o próprio paciente, né? Porque percebe que tem alguma coisa diferente, procura o médico e nós acabamos fazendo a cirurgia, que é um tumor que, quando diagnosticado precocemente, tem quase 100% de cura, né? Eu operei um paciente, tem uns 15 dias atrás, aqui em Santo Antônio, e esse paciente tem 19 anos, e ele está curado, né? Ele está livre e não vai precisar nem fazer quimioterapia, nem radioterapia, nem nada. Só com a cirurgia foi resolvido o problema dele. Vai ser colocado uma prótese do outro lado, se ele quiser, e ele vai ter a vida dele, vai ter filho, vai ter a vida dele sexual normal e ficar livre de uma doença que poderia
ceifar a sua vida. Então, isso é muito importante, essa busca do paciente, né, do consultório, antes dele ter os sintomas. Os sintomas já mostram uma fase mais avançada da doença. Muito bem, Giovanni. Olha, corroborando com o que o doutor falou no começo, né? A pesquisa aponta ainda, para a gente destrinchar ela aqui, que mais da metade, qual é o motivo disso? 51% atribui a rotina estressante como principal empecilho para cuidar melhor da saúde, enquanto 32% disseram que o acesso à saúde é o maior problema para seguir os cuidados médicos. Tem a ver com essas duas coisas que o senhor falou, a falta de médico há um bom tempo. Se você É, for olhar na rede pública, eu acho é, que o serviço de urologia, ele não, é, ele ainda é muito limitado existe essa comparado. barreira, né? Existe a demanda muito grande, assim, Exatamente, a poucos demanda é profissionais grande. atendendo na rede pública, e isso acaba causando a barreira e realmente levando a casos mais graves, No né? público, normalmente, o homem vai pro clínico geral mesmo, mas Isso. urologista realmente é pouco. Aí, Agora, Giovanni, essa parte que você falou sim. aí, lembra dois casos, duas gerações, a minha e a de meu pai. Nós dois somos pacientes de Dr. Luciano, eu e meu pai. Meu pai, inclusive, o Dr. Luciano operou meu pai, precisou fazer uma pequena cirurgia simples, mas eu me lembro que na época foi difícil convencer ele a procurar um urologista, porque é aquela coisa, como eu falei, no início do programa, é cultural, de tentar esconder para não demonstrar fraqueza, e tá sempre trabalhando, sempre focado no trabalho, não tem tempo nem às vezes para se olhar no espelho, o homem. Às vezes o homem não tem nem tempo de se olhar no espelho. E meu pai era desse tipo. Quando ele trabalhava, que hoje já está aposentado, não tinha tempo para nada e nem para se cuidar. Ele só veio realmente a comunicar a gente, os filhos e a minha mãe, que ele estava sentindo alguma coisa, ele estava com um problema urinário na época, quando já estava num nível já avançado já sentindo dor. E aí a gente levou para o Luciano, o Luciano fez uma pequena cirurgia nele, foi resolvido o problema, e ele se recuperou na mesma semana. Mas eu me lembro que o doutor na época falou, se tivesse desde o início comunicado, nem precisava fazer cirurgia nenhuma. Com algumas medicações resolveu o problema. E eu, na minha geração, eh, admito também com essa rotina estressante, sempre preocupado com o trabalho, e como você falou, doutor, muito bem, que o homem também, ainda culturalmente, é o provedor da família, sempre preocupado em manter a família, estar sempre disponível, estar sempre forte, e não tem tempo de pensar na própria saúde, no seu bem-estar próprio. E isso é algo que está se quebrando sim com o tempo. A gente percebe que a sociedade vem mudando, o mundo fitness, as pessoas querem ser mais saudáveis, isso é bom, mas não só para o lado físico, né, de estética, de ter um corpo ideal, mas também você cuidando do seu bem-estar físico, você É, também acaba indo mais no médico, isso também é positivo, né, doutor? com certeza. E também dentro da minha área de urologia existe muito assim, um medo da própria perda da virilidade, da masculinidade, porque realmente alguns procedimentos, né, na área de urologia pode levar um impacto na vida sexual. Por exemplo, câncer de pênis, às vezes tem que ser feita uma penectomia. Hum. Câncer de próstata, os tratamentos podem ter algum impacto na vida sexual do paciente, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, a depender do grau, a depender do tipo de tratamento que vai se fazer, nem sempre vai se perder, né? Então, se for um câncer de pênis pequeno, talvez tenha que se retirar uma pequena parte da glândula e o paciente continua. Tem muitos pacientes que, apesar de ter feito uma penectomia parcial, que é a retirada parcial do pênis, às vezes de metade de uma glândula, ou às vezes da glândula inteira, ele continua tendo a vida sexual dele normal, né? Então, isso também causa um pouco de medo nos pacientes. Mas a gente tem que ter coragem de encarar, né? Nós somos humanos, podemos ter problemas, podemos ter patologia, desejamos que não temos, se tivermos, nós temos que diagnosticá-la precocemente, porque isso aí que é a grande chave né, de tudo. Outras coisas importantes a gente falar, né, Hum. como a prevenção primária, né, porque o câncer de próstata mesmo é difícil, mas a gente sabe no câncer, não, do câncer de próstata e outras doenças, que a alimentação, se fazer exercício físico, isso tudo também conta, né, Como como prevenção. prevenção, né? Eu já pegando esse gancho seu aí, que eu já ia lhe perguntar exatamente, né, para a gente ir para outras áreas, assim, o que é que os homens mais se queixam? Quais são os problemas mais comuns entre os homens? Nessa pesquisa, e aí, claro que pesquisa vai
Não quer dizer que aqui na região seja necessariamente exatamente como está aqui. Pode ser Uhum. que alguns problemas na nossa região apareçam mais do que outros, mas entre os problemas de saúde mais apontados pelos homens, na pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, estão sedentarismo, 26%, seguido de pressão alta, 24%, e obesidade, 12%. Vale ressaltar que 35% responderam não ter nenhum problema de saúde, ou seja, pelo menos eles acham, né? Apenas entre os homens com mais de 60, o sedentarismo teve menor índice de escolha, ou seja, parece que depois que viu que o negócio está pegando, ele começou a sair da vida sedentária, né? Hum. 18, o sedentarismo não teve maior índice, no caso, acima de 60. Nessa faixa etária, o problema mais citado foi a pressão alta, 40%, que já é consequência. Tem aqui aquela piada que o pessoal diz assim, rapaz, eu não gosto de andar porque parece que andar engorda. Quando eu vou para rua andar, eu vejo um bocado de gordinho andando, né? Mas na verdade ele já lutando contra É, a consequência de não é. ter andado, de não ter corrido, né, Giovanni? Aí Né? já chegou no limite Chegou já, no né? limite, aí o médico diz, rapaz, tem um filme que Giovanni que gosta muito de filme, o nome do filme, se não me engano, é Alguém Tem que Ceder, né? Já ouvi falar desse filme já. E um dos atores, né? Poxa, tem até são do filme John Wick, sei lá como é, esse ele é bem Keanu famoso, Reeves? Keanu Reeves, ele contracena, tem um outro ator, acho que é o Jack Nicholson e tal, e ele tem um momento até que ele passa mal, e aí o pessoal acha que vão dar uma injeção nele, mas ele, quem leva é a namorada, né? E ele tem que dizer, o médico pergunta na frente do pessoal, ele diz, olha, essa injeção aqui, se você tiver tomado Viagra, não, diga para você tomou Viagra, ele olha para a namorada e diz, não, tomei. Você tomou ou não tomou, né? Ah, sei que A filme combinação é esse. dessa Já injeção assisti aqui esse com filme Viagra já. pode causar morte. Ele diz, Pode eu baixar a tomei. Aí pressão. ele se Muito entrega. bom esse filme. E um dos momentos lá, ele tá querendo tomar lá o Viagra, então, mas o médico diz, ó, não adianta você, se você tem uma escada aqui, aí falou a escada assim, então, se você estiver conseguindo subir essa escada, você voltar à forma física e subir essa escada, você pode tomar o Viagra e pode namorar. Se não, acabou. Não vá não, porque senão você vai parar aqui de novo. Aí ele começa a tentar mudar a vida dele, o estilo dele, né? Porque É, tem uma mexeu na namorada questão mais nova, acaba ficando com a mãe com da a mãe namorada. da namorada e É, tal, né? Um filme assim muito interessante. É assim, para quem gosta de comédia romântica, assim, É, né? e é uma comédia romântica com a terceira idade. Com a terceira É um idade, filme muito bom, um filme muito muito bom. interessante. E bons atores, né? E Hum. bons atores. Mas enfim, mas eu tô falando disso aqui exatamente para essa situação, para chamar a situação, a atenção dessa coisa de você e muita gente deixar para andar, correr, fazer uma atividade, quando o médico diz assim: se você não fizer, você vai morrer. E isso você acaba perdendo um tempo precioso, né? Que algumas lesões já pode ter se instalado. Você falou de pressão alta, tem a ver com a minha área, que pressão alta também está associado com disfunção erétil. Obesidade está associado com câncer de próstata, né? E uma série, e tudo isso. E o sedentarismo também está associado, né? O sedentarismo leva a obesidade que leva a câncer de próstata. Então é muito importante que, como prevenção primária, os pacientes façam exercício físico, lógico, um profissional, se a pessoa tem uma certa idade, tem que procurar um profissional da área para poder orientar, para não ter lesões, né? Isso também é importante. E se alimentar melhor, né? Sabemos que uma ingesta exagerada, né? Não é qualquer ingesta, mas ingesta exagerada de carnes vermelhas e gordura de origem animal leva a câncer de próstata. Sabemos que o uso do tabaco tem uma associação muito forte com câncer de bexiga, parecido com aquela associação que tem com câncer de pulmão. Então, as pessoas devem deixar de fumar e devemos todos ter exercício físico, alimentação saudável. Isso com A cervejinha também, é, também pesa Acho que nisso. o estilo de vida, eu não sei, Giovanni, mas eu acho que o homem é mais, quando se trata de excessos, É, é muito mais do que a mulher, né? Tipo assim, muito para mais. bebida, para comida, né? Tudo demais sobra, o homem né? se expõe mais à violência, né? Os homens morrem mais de causas violentas, né? É, De acidentes, né? De homicídios e inclusive de suicídio. O homem suicida mais do que a mulher. Então, tem que ter essa atenção realmente total com o homem, não só com a parte física, mas com a parte mental também, porque por causa dessa pressão, né? Essa, que é fica em cima do é homem, um né? bom gancho Essa, aí. Um bom essa, gancho, porque isso envolve muito a autoestima do homem. Tem tudo a ver com a saúde mental.
Então é até bom você falar como todas essas doenças que o homem pode ter, os pacientes que chegam até o senhor, nessa sua experiência de quantos anos de medicina? Já há 29 anos, né? Aí, Já quase 30 anos. O senhor deve vamos ter fazer agora. notado como afeta a autoestima do homem, a saúde mental do homem. Só Saúde pode falar mental. sobre isso, né? Porque realmente É, é. o homem descobrir que tem algum problema que ele pode ter, ou até o fato de ele ir até um urologista, ele já vai tremendo, já vai com medo de ter alguma Cria-se coisa. ansiedade, né? A É, ansiedade gera outros problemas, né? Principalmente na esfera sexual. Então, tá tudo ligado. E o homem, a gente precisa estar muito de olho nisso, por causa dessa cobrança que tem com ele, dele ser realmente o chefe da família, viril. gerir, ele que vai levar o sustento para casa, né? Que a família tradicional ainda tem muito, principalmente no nosso estado aqui, no Nordeste. Então, isso leva realmente a uma pressão muito grande psicológica que tem que ser visto a saúde do homem como um todo, inclusive nessa parte mental, nessa parte da saúde mental. Bom, inclusive tem uma teoria em cima dessa coisa do suicídio, né? De ser, se eu ouvir falar mais até, de ser mais até do que das mulheres, uma delas é em cima, já é outro tema, mas que envolve a questão da saúde mental e tal, essa coisa do machismo da própria sociedade. Uhum. Uma das teorias que se fala também, por exemplo, se não falar, quando você ouve que alguém cometeu suicídio, o que, é que o povo diz? Ou é dívida ou então foi traído. Na Isso. linguagem popular, Uhum. ou é chifre. Aqui é só um adendo, fugindo até um pouco do assunto, assim, que a sociedade cria o homem com aquela coisa de que você é o mor, né? É o chefe, você é o. Então o pai, a mãe, admite assim que a mulher seja traída e que ela perdoe. Mas para o homem é Feriu a honra desonra, dele. É, feriu a honra. É. E ele cresce com aquilo tão impregnado nele, vai ouvir dizer que alguma mulher cometeu suicídio porque foi traída. perfeito o que você falou, porque Porque realmente os dois que passou na minha cabeça que agora que eu conhecia um foi suicídio por dívida e o outro foi realmente traição. Juliano. então vem, mas tudo é por conta daquilo que colocam nele, porque ele é o provedor, ele não pode falhar nessa questão financeira também. Mas enquanto homem, tipo assim, a mulher cresce por uma sociedade machista, Uhum. até dizendo assim, com o pai dizendo, ó, meu filho, você, sua irmã, ela não pode nunca ser galinha, ter vários namorados, entendeu? Ela não vai ser a piriguete, não, de maneira Uhum. nenhuma, sua irmã, mas você Infelizmente tem isso é que muito. puxar o papai. E aí, quando, meu amigo, acontece aquela coisa da frustração, Uhum. de que ele não. Aí, pronto. Como é que o pessoal diz? Ser traído é mais feio para quem? Para o homem ou para a mulher? Deve doer igual nos dois. É. Eu acho que Deve doer igual nos no dois. Mas interior o os dois pessoal devem coloca que é mais sofrer. feio É, para o homem, é, por causa desse Mas estereótipo, a desse cobrança a social cobrança, exatamente. as brincadeiras maldosas não Isso, existe, porque o não. machismo é mais, estrutural é também mais, é existe, mais né? com o homem mesmo. Ele acaba tendo aquele nomezinho Se, que não, dá a pessoa que é se, não, traído, se ele não e É, tiver, aí se ele não tiver uma boa e a estrutura, gente não vê muita mulher sendo chamada daquele. Não, não, mais existe um, essa expressão em relação à mulher, infelizmente. que mulher corna, que é isso, que é aquilo. Não, é ao contrário, a família toda junta ali e diz, ó, perdoa, releva, o homem já é, não, separa, coisa toda, né? Tem muito disso. E talvez isso tenha a ver com essa coisa, É dessa errado acaba, nos dois relatos, mas acaba realmente a levando. sociedade reage de forma diferente. Principalmente se ele tem, né? Tem essa cobrança social, se ele tem alguma doença mental subjacente que talvez nem tenha sido percebida, uma depressãozinha leve e tal, que acaba se exacerbando no momento desse e acaba sendo as estatísticas mostrando que o homem se suicida mais, né? Então, por causa dessa cobrança social. É nesse caso de traição. Muito bem, olha, voltando aqui ao caso, a situação do câncer de próstata, a pesquisa aqui traz uma coisa interessante também, que é em relação a, o senhor pode falar que é um termo aqui mais técnico, apesar de ser a doença mais prevalente da próstata, é, hiperplasia benigna é conhecida apenas por 43% dos homens, segundo esse estudo. A maioria diz saber sobre câncer, 73%, e sobre próstata, 59%. O desconhecimento tem a sigla, né? HP, HPB, é hiperplasia prostática benigna. isso, é maior entre os mais jovens, de 40 a 44 anos, apenas 39% sabem o que é, e entre moradores da região norte, 33% sabem o que é. E estima-se que cerca de 50% dos homens acima de 50 anos terão algum grau de HBP.
É, É isso mesmo? é isso aí. O HPB é uma doença benigna, realmente ela é muito mais frequente do que o câncer de próstata. Às vezes os pacientes chegam muito assustados porque botou uma sonda, tá com dificuldade de urinar achando que é câncer de próstata, chega lá a gente vai ver, a grande maioria das vezes não é. É só a hiperplasia prostática benigna, que é uma condição, inclusive natural do homem, a partir dos 40, 35, 40 anos, começa a ter um crescimento, começa a ter hiperplasia, que são desenvolvimentos de células prostáticas. Como essas células estão em volta da uretra, que é o canal que leva a urina do interior da bexiga para o exterior, então ela começa a crescer, crescer, começa a apertar essa uretra e fazer uma obstrução. Muitas pessoas crescem de uma maneira mais para as partes laterais e não para o centro da uretra, e isso acaba não dando sintomas. Mas aqueles pacientes que, mesmo que tenham um pequeno crescimento, mas cresça para uma nictúria, que é a micções noturnas, né, aumentada, paciente que acorda 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes à noite, isso já pode ser um sinal de hiperplasia. A dificuldade, que é a estrangura, a dificuldade de sair a urina. E às vezes a intermitência, aquela urina intermitente, ela sai a prestação, sai um pouquinho agora, um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho depois. E às vezes chega até o ápice disso, que é a retenção urinária aguda. O paciente não consegue urinar, às vezes o paciente já está com hiperplasia e tomou um pouquinho mais de cerveja, de álcool, acaba tendo uma retenção, né? O pessoal chama de trancar a urina, que é a retenção urinária aguda, e isso nós temos que levar eh, o paciente vai colocar uma sonda e provavelmente, né, muitas mais vezes a gente consegue resolver isso com medicação, mas muitas vezes quando chega ali, colocar uma sonda, tem que fazer uma cirurgia para livrar. Mas essa condição benigna, né, condição benigna que é muito mais frequente, é o dia a dia do nosso consultório. O câncer é uma exceção, mas o câncer é muito frequente quando se fala de câncer geral do homem, porque ele é o segundo mais frequente no homem, e o segundo que mais mata, né? Ele só é menos frequente do que o câncer de pele. Então, mas dentro do consultório de urologia, a hiperplasia prostática benigna talvez seja a patologia mais comum que nós recebemos no consultório. Essa questão do câncer de pele, né? O melanoma, Não melanoma, né? não Que é um tumor que o melanoma é um tumor mais agressivo. E o certo. não melanoma, que é o câncer. Por exemplo, se houvesse uma campanha maior, não sei, em relação ao uso de protetor solar, em relação a cuidados e tal, você acha que É, isso poderia. já tem uma campanha, mas talvez não seja tão divulgada, né? Que realmente, no nosso, principalmente no nosso meio aqui, que é Uhum. né? Nós vivemos na região tropical, né? Bahia, Nordeste, muito sol. Eu acho que isso aí devia ser mais divulgado realmente que o protetor solar, né, os cuidados com o uso de vestimentas próprias, né, para o sol, isso tudo ajuda a gente se proteger e evitar o câncer não melanoma, né, da pele, que é o tumor mais frequente, né, agora é um tumor que, mesmo frequente assim, ele tem um tratamento muito efetivo e geralmente não leva a óbito. Giovanni, agora dentro dessas coisas que a gente falou de grupo de risco, que aumenta mais e tudo, e essa, por exemplo, questão do cigarro, ainda nos chama atenção, assim, tipo assim, quando a É, gente vê uma mulher fumando, por quê? Porque é mais raro, é assim, poxa, fulana, assim, o pessoal até brinca, assim, poxa, fulana tão bonita fumando. Tem muito esse ditado, né? o Mas machismo tão também. bonito, eu acho que tá naquela coisa assim, fulano tão jovem, né? E você vê, eu acho que o número de fumantes é muito maior entre os homens, pelo menos é uma E agora percepção tá subindo mais, né? Com esse muito longe. vape aí, vape, tá subindo, É. passando no É, Fantástico um dia desse. É uma muito embora esse Tá, vape aí as meninas também estão, mas os homens eu acho tem que muito são homem menos. usando, uma muito, tristeza, né? Porque tinha diminuído bastante, né? tá Na época subindo que eu de novo. era adolescente, era bonito, era sexy o homem fumar. É, Depois começou a ter, todo mundo reprovar, e isso acabou levando também. Houve muito uma campanha contra, né? Assim, porque até pressionando os veículos de comunicação para não fazer aquela campanha que mostrava, associava sempre o tabaco à virilidade, né? A a curtir a história do tabaco vida, né? é bem interessante. Pra quem gosta de você mesmo, jornalista, E é isso muito bom. aí, Tem um filme muito bom, vou até indicar. Obrigado por fumar. É Muito bom. muito bom filme. Isso tem, isso diminuiu e está voltando com esse cigarro eletrônico aí, né? É, E são infelizmente. cigarros também que, infelizmente, Mesma traz coisa que muitos ele falou problemas, né? agora, também por ser sexo, por ser cool, por O ser. charme. É, Eu acho que era. Hoje que hoje isso caiu mais, viu? Se brincar, se perguntar às meninas assim, beijar um cara com cheiro de cigarro, elas dizem que é broxante. mas É é exatamente por isso que mas esse porque não tem o vapor cheiro, não tem aquele vem cheiro com os forte, não tem aromazinhos, uma- canela, E não, reconquistando, né, a é, juventude, E o infelizmente. pessoal fica naquela coisa e diz, não, tem gente até que diz assim, não é viciante, não é todo dia, mas só que o problema é que quando a galera tá na festa,
de manhã, de tarde, do tempo todo, enquanto eles estão ali, né, na festa, e lá vai, eu não sei, aquilo ali realmente É, tem. Mas tem estatística, como tem um tempinho que ele foi lançado no mercado, já foi possível comprovar que ele vicia mais rápido que o cigarro. puxando um pouquinho aqui para a nossa área, para a urologia, o cigarro ele tem dois problemas que ele causa muito na urologia. Um é o câncer de bexiga, como eu falei. Ele tem associação, assim, de 3 vezes mais quem fuma tem câncer de bexiga do que o paciente que não fuma. E tem também um efeito muito deletério na ereção do paciente, porque acaba a nicotina sendo um vasoconstrictor. Então, a ereção é o quê? É sangue no pênis. Como se tem um vasoconstrictor que fecha os vasos, ele acaba causando muita disfunção erétil nos pacientes que fumam. Eu vou trazer uma manchete aqui e pedir para o senhor comentar, para o senhor dar a opinião do senhor sobre isso aqui. Eu não estou com a matéria completa aqui, mas diz o seguinte: está na Folha de São Paulo. Entenda por que o rastreio de câncer de próstata não é recomendado por agências de saúde. Hum, Agências. Quantidade de novos casos diagnosticados não reduziu significativamente mortalidade pela doença. Sociedade Brasileira de Urologia mantém recomendação pelo rastreamento populacional. Isso, Então, você vê que rastreamento tem uma polêmica aí, né? É, entre a agência, entre, no caso, o Ministério, a Agência de Saúde e a é, Sociedade Brasileira não, de Urologia. O que é que o senhor acha? eu acho que recomenda rastreamento, e a Sociedade Brasileira de Urologia também recomenda pelo seguinte: há uns 7 anos, 8 anos atrás, realmente teve uma pesquisa nos Estados Unidos da Força Tarefa, que é um órgão lá, acho que até das Forças Armadas, que fez um grande estudo populacional e que eles mostraram em um estudo científico apenas que talvez não fizesse sentido fazer esse rastreamento, porque acabaria diagnosticando muitos casos que são indolentes, que não iam chegar a causar um problema, e muitas cirurgias poderiam ter sido feitas, muitos tratamentos que são tratamentos que deixam sequelas no paciente. Porém, isso foi, foi é, muito seguido nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o INCA, até no Jornal Nacional, soltou isso, mas eu acho que isso foi um gol contra a saúde pública. Porque, inclusive, depois de alguns anos, se viu que não tendo esse rastreamento, os pacientes não indo para fazer essa consulta, começou a crescer muito a mortalidade de câncer de próstata e o aumento de câncer, de diagnóstico de câncer de próstata em fase avançada nos Estados Unidos. A saúde, às vezes, o que a gente sabe é o seguinte, essas Agora, o que vocês campanhas, batem é de que descobriu antes, tratou. muito melhor, né? O que hoje acontece é o seguinte, a gente não está sendo muito agressivo também no tratamento. Existe câncer que a gente vai diagnosticar de próstata, por exemplo, que a gente não vai tratar, né? A gente vai fazer a vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? A gente sabe que o paciente tem um tumor, mas ele às vezes já tem uma idade um pouquinho avançada, sabe que aquele tumor vai demorar anos para causar um problema mais sério nesse paciente. Então, a gente, em vez de operar aquele paciente, causar uma incontinência nele, causar uma disfunção erétil, a gente acaba optando por acompanhar uma vigilância ativa, ele sempre está fazendo exame, vendo se aquele tumor está desenvolvendo. Às vezes ele estaciona ali e não vai para frente. Mas tem outros tipos que a gente sabe que são extremamente agressivos e isso aí vai ter que ser operado. Hoje em dia também a cirurgia melhorou muito, a cirurgia robótica está aí com melhores resultados, né, funcionais, e que tem ajudado também a gente a não deixar nossos pacientes com sequelas. Então há essa polêmica aí, mas essa polêmica está sendo até um pouco mais ultrapassada hoje, porque você vê que tem uma recomendação da Sociedade Brasileira em cima disso. Ainda a imprensa ainda fala um pouco isso, foi uma vez isso aí saiu até no Jornal Nacional, foi ruim, porque acabou realmente deixando os pacientes e descobrir não só câncer, mas outras doenças. Então, acho importantíssimo ter o acompanhamento anual, né, divulgar, né, principalmente por causa disso tudo que a gente está falando aqui. Se o homem não vai para o médico, se você tem um órgão do governo falando que não deve ir porque talvez não seja bom, então eu acho que Isso isso causa é um um gol contra, desserviço, eu né? acho que um desserviço à saúde pública. É a minha opinião da Sociedade Brasileira de Urologia também, porque eu fiz até parte, a última gestão aqui na Bahia, eu fazia parte da Sociedade Baiana de Urologia, né, que a seção SBU Bahia, né, seção que e a opinião de toda a sociedade é essa, que a gente tem que continuar divulgando e tentando diagnosticar nossos casos mais precocemente. Agora temos que ser mais criteriosos, né, para indicar, para não ter aquele que chama de overtreatment, que é tratar mais do que o necessário. Paciente que não precisa operar, ou que não precisa fazer um tratamento mais agressivo, não fazer um tratamento menor, ou apenas vigiar, para não levarmos esses pacientes a ter sequelas do tratamento. Muito bem, olha, nós estamos com o 11º episódio do Labocast, Laboclive sempre se preocupando com prevenção, né, preocupando com a sua saúde. E você pode assistir onde, Giovanni? Ah, com certeza você pode ver na íntegra esse episódio completo no YouTube, no YouTube do Laboclive.
também do Álvaro Valente. Inclusive, também pode ver alguns cortes no Instagram, @laboclive, e também na íntegra, que estiver aí lavando prato, dirigindo, pode escutar no Spotify e no Deezer. Doutor, agora, é verdade isso aqui? De acordo com urologistas, a posição correta para fazer xixi, no caso, para homem sentado, porque diz que tem um relacionamento de musculatura, do Essa aí pra mim é novidade. É, teve essa polêmica aí. Essa aí pra mim é Assim, novidade. fizeram, né? Dizendo que o homem faz xixi de maneira errada. Eu sei que na verdade, toda a sociedade dos seres humanos ocidentais, eu sei que faz cocô de uma forma errada. Que o é, certo seria na posição sideral, né? não vejo diferença assim de estar mais relaxado, não, porque o esfíncter, né, tem musculatura pélvica que realmente deve estar um pouco mais relaxado, mas geralmente o que segura realmente é o esfíncter, né? E o esfíncter ele tem um controle neurológico, né? E é um controle voluntário nosso. Olha aí, então isso não é tão assim, É, né? é Todo verdade, urologista vem É, necessariamente defendendo isso, né? é, continuem urinando em pé. vemos diferença. Hein? Muito bem. Agora, doutor, falando aqui, eu quero deixar aqui essa parte final para o senhor trazer algumas dicas importantes para o pessoal. A gente falou, né, em relação à questão do cigarro, em relação à questão da. eh, Quando se fala desses grupos de risco, né, a gente está vendo aí uma sociedade onde os homens estão. Quando você vai para o presídio, a maioria, os homens. É, Mortes, eu acredito que olha, 86 mortes que nós tivemos no ano passado aqui. Dessas 86, nós tivemos 5 mulheres. é É homem uma diferença grande, né? Grande, assustadora. E todas as assustadora. estatísticas mostram Homem conta para isso. obeso, é muito homem obeso. Causa externa, ainda tinha mais o homem, porque o homem se expõe mais, né? O homem tem a testosterona aí, que ele é mais valente, né? Ele vai também mais procurar a É, situação, tá ele tá resolve mais muita na coisa na frente, ele conversa sai, ele vai também. pra rua, ele tá mais no trânsito, então o homem tá sempre Briga assim, de mais trânsito também exposto. é recorde e é homem. O que Tudo eu homem. queria, assim, deixar de mensagem, talvez no E mulher, podcast, né? é, Desculpa, tem aquela coisa assim de. Você vê mulher brigar na rua, aí, a não ser aquelas especialistas que sabem brigar, é um trança-trança de cabelo, meu amigo. Já quando você vê briga de homem, quando hoje em dia os é caras faca, não respeitam Na mais. época da faca era bom, né? Não, na época da gente tinha expressão, saiu na mão, brigava. Saiu na mão. Agora O cara discutiu, o outro é na mata. bala, Um já negócio foi. terrível. Na faca dava pra você correr. Agora É, não tem agora como é mais. bala, a bala pega. infelizmente, Infelizmente. infelizmente, os homens são mais atingidos nessa parte, não devia ser nem homem nem mulher, né? Mas é uma sociedade muito violenta. Assim, eu queria deixar de mensagem, final é isso, a gente ter uma vida mais saudável, realmente, né? Para evitar um bocado de mal. Primeiro começa com abandonar o sedentarismo, ter uma atividade física, fazer essa atividade com orientação de profissional, né? Tem muitos profissionais de educação física e professores, né? De educação física que podem orientar para a pessoa também não se lesionar. Se alimentar melhor, né? Menos gordura animal, mais verduras, frutas, né? Saúde mental, ter um descanso, a pessoa precisa de férias, precisa, né? Trabalhar é bom, todo mundo trabalha, eu trabalho muito, faz 12 horas por dia, mas a gente precisa também, naquele momento, ter férias, sair, se divertir, porque precisamos da nossa saúde mental, né? Precisamos ir aos médicos, né? Ir ao consultório médico. Eu vi hoje a campanha de uma grande rede aqui no Brasil, mostrando, tire apenas um dia, são 365 dias no ano, um dia não vai fazer falta para ninguém. E o médico fazer seus exames para diagnosticar as patologias no início, resolver, né? Evitar sequelas maiores. Isso é de suma importância. Então, é ter uma vida saudável e levar a vida de uma maneira mais tranquila, né? Temos muitas preocupações, mas a cada dia a gente procurar sair um pouco delas e também se afastar um pouquinho para ter saúde mental e saúde física. Muito bem, doutor. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado aí, 11º episódio, mostrando que prevenção é sim coisa de homem. Com certeza. Eu queria só, para finalizar, deixar uma mensagem para os homens aqui. Eu estou falando, me lembrou, principalmente para os homens pais, para você lembrar do quão é importante você valorizar o tempo que você tem aqui e cuidar da sua saúde. Que um homem chega em casa cansado do trabalho, muito cansado, estressado, nem tira a farda do trabalho, você senta no sofá e chega o filho chamando para brincar com ele. E ele diz: Não, filho, agora não, estou muito cansado. Aí o filho volta: Pai, é, quanto é
a sua hora no trabalho, quanto é que custa? Aí o pai, minha hora, ele faz um cálculo lá no celular. Minha hora é R$ 20. Aí o filho vai correndo pro quarto, quebra o porquinho dele, volta para a sala de novo. Pai, só me empresta R$ 5. Aí o pai dá os R$ 5 para a criança, ele vai, junta as moedinhas, consegue R$ 20 e entrega para ele. Aqui, pai, eu compro uma hora do seu tempo para você brincar comigo. Aí o pai começa a chorar, e aí ele se toca que ele não tem nenhuma hora do tempo dele para ficar com o filho dele. Então, essa mensagem eu quero deixar para vocês, homens, que, como o doutor falou aqui agora, trabalhar é bom, trabalho é importante, mas tira um tempo para você, tira um tempo para sua família, porque não vale de nada se você não tiver bem de saúde, tanto físico quanto mental. Porque tem que valer a pena, né? Todo esse trabalho tem que valer a pena, tem que ter algum sentido. Então, essa é a mensagem para vocês. Obrigado por mais um episódio de sucesso aqui. E você, homem, não é só no Novembro Azul que para se cuidar, não, viu? É o ano inteiro. Mas a gente está aqui para fortalecer nessa campanha de novembro, para lembrar você, mas cuide-se o ano inteiro. Muito bem, então tá aí importante essas dicas, né? Do se cuidar, do tempo para sua família, do tempo para você dormir bem, né? Que também é muito É comum importante. os homens ou ligados a bebedeiro, a vício, isso, aquilo, preocupações, você vai dormir pouco, né? E aí tem esse estresse, tudo, toda essa situação. Mas, doutor, mais uma vez, muito obrado e um grande abraço. Tá bom? Obrigado, É um Léo. mês aí de Obrigado muitas aos palestras, ouvintes. muitas Obrigado, entrevistas. Giovanni, por estar aqui. Isso. O mês de novembro a gente trabalha um pouquinho mais. Muito bem. Isso é bom para a Tá. população também, que o Novembro Azul, a prevenção não seja só no novembro, que seja todos os meses do ano, tá bom?